Oi, gente, então esse é o terceiro vídeo da primeira aula que diz respeito de produto vetorial, tá? Então nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Então, olha esse aqui. Ele nos dá aqui dois vetores têm medida angular igual a 30 graus, tá? Então, hipótese aqui é θ, que eu vou chamar de θ, tá? A medida angular entre os vetores u e v é 30 graus, suas normas 2 e 3. Então, norma de u igual a 2 e norma de v igual a 3, tá? Bom, essa é a hipótese, tá? É para calcular norma de u vetorial v, tá? Esse exercício é bem tranquilo, tá? É só jogar na fórmula para o cálculo da norma do produto vetorial, tá? Nós vimos lá na definição, isso é norma de u vezes a norma do vetor v vezes o seno da medida angular entre u e v, tá? O vetor u tem norma igual a 2, o vetor v tem norma igual a 3 e o θ é igual a 30 graus, certo? Então, fazendo essas contas aqui, ó, fica 2 vezes 3, seno de 30 graus é igual a meio, então 2 dividido por 2, a gente chega na resposta 3, tá? Bom, esse aqui então era o exercício mais simples, tá? Então, calcular a norma de um vetor, se eu conheço as normas dos vetores e o ângulo, né, medida angular entre eles, a gente calcula facilmente a norma do produto vetorial entre eles, certo? Agora esse aqui. Sabemos que norma de u é igual a 1, norma de v é igual a 7 e o ângulo, medida angular entre u e v é π sobre 6 radianos. Então vamos lá, as hipóteses aqui. Norma de u é igual a 1, ou seja, u é um vetor unitário. A norma de v é igual a 7. E θ, que é a medida angular entre u e v, é π sobre 6. Ou seja, 30 graus, tá? Só lembrando que, como é que você faz essa conversão de radiano para graus, né? Π corresponde a 180 graus, tá? Aí 180 dividido por 6 é igual a 30, tá? Bom, pede para calcular duas coisas aqui, ó. Norma de u vetorial v e também norma de 4u vetorial 9v. Então vamos lá, primeiro fazer u vetorial v é igual ao exercício anterior, tá? Nós sabemos todos, né, os dados. Então, por definição, isso é norma de u vezes norma de v vezes o seno da medida angular entre u e v. Norma de u, eu conheço ali, ó, é igual a 1. Norma de v é igual a 7. E o θ é 30 graus. Então, ó, 1 vezes 7, 7. Seno de 30 graus é igual a meio. Portanto, a resposta é 7 meios. Agora, o outro cálculo que nós precisamos fazer é da norma do vetor 4u mais 9v. Nas próximas aulas, nós vamos ver como que o produto vetorial se comporta com relação a múltiplos escalares de vetores, tá? Por enquanto, como a gente não sabe, vamos usar a definição, tá? Então, ó, eu vou enxergar 4u é um vetor e 9v é outro vetor, tá? Então, por definição, isso aqui é norma do vetor 4u. Show. Vezes a norma do vetor 9v vezes o seno da medida angular entre u e v.
Norma de 4U, se vocês lembrarem, isso é 4 vezes a norma de U. 9 vezes a norma de V, isso é 9 vezes a norma do vetor V. O θ é igual a 30 graus, então vai ficar seno de 30 graus, tá? Então, fazendo as contas aqui, ó, isso é 4 vezes 1, 1 é a norma de U, vezes 9, vezes V, vezes a norma de V, que é 7. Então, tá aqui na hipótese, norma de V é igual a 7. Seno de 30 graus, que é meio, né? Então, ó, eu vou dividir 4 por 2, tá? Dá uma simplificada aqui. Então, vai sobrar 2 vezes 9 vezes 7, 63. Então, a gente chega na resposta 126. Certo? Bom, o exercício era isso, tá? Calcular essas duas normas. Fazer um... A partir de agora, então, vou fazer com vocês mais 3 exercícios que são mais interessantes, tá? Que a gente vai fazer algumas considerações algébricas, tá? Utilizando o produto vetorial para provar algumas coisinhas aqui. Então, ó, nesse exercício 11.3, nós temos um triângulo ABC. Primeira informação, ele tem área igual a 4. Então, as hipóteses aqui são a área de ABC, vou anotar assim, tá? É igual a 4. B é o vetor A mais U, perdão. B é o ponto que é dado pela soma do ponto A com o vetor U. E C é o ponto A mais o vetor V, tá? É para calcular a norma de U vetorial V. Então vamos lá. Vamos fazer o triângulo aqui para que a gente se situe, tá? Então aqui nós temos triângulo de vértices ABC. A área desse triângulo é 4, tá? Agora olha só, essa hipótese aqui, ó. A mais U é igual a B. Então esse vetor AB é o vetor U. A mais V resulta no ponto C. Ou seja, o vetor V tem AC como representante, tá? Olha só, eu vou pegar esse... É que o triângulo que eu fiz aqui, não está falando, ele parece equilátero, tá? Mas aqui não está falando nada, tá? O triângulo poderia ser assim, ó. É que essa figura não ajuda, né? O triângulo pode ser mais escaleno ou isósceles, tá? O que eu vou fazer é chamar de H a altura relativa ao lado AB, tá? Então, ó, esse segmento aqui de medida H, ele é perpendicular ao lado AB, tá? Seja θ a medida angular entre os vetores U e V, tá? Ou seja, é o ângulo do vértice A no triângulo, ok? Bom, ó, o que a gente quer calcular é a norma do produto vetorial entre U e V. Isso aqui. Por definição, isso é norma de U vezes norma de V vezes o seno da medida angular entre U e V, que é, eu estou chamando de θ. Certo? Bom, eu tenho que chegar nisso, ok? Vamos usar as hipóteses, tá? Se for olhar até uma hipótese que eu ainda não usei, né? Que é o fato da área do triângulo ser igual a 4. Então, note que a área de ABC
ser igual a 4 é equivalente a dizer... Vamos lembrar como é calcular a área de triângulo. É medida da base vezes a altura dividido por 2, né? Então eu vou enxergar AB, segmento AB, como sendo a base. Tá? E a altura aqui, ó, de medida H. Então isso vai ser medida de AB vezes H dividido por 2. Isso dá 4. Ou equivalentemente, né? AB, o segmento AB, ó, medida dele é justamente a norma do vetor U. Então você vai ficar norma de U vezes H é igual a 8, né? Ó, faz 2 vezes 8 aqui, ó, tá? Multiplica. Certo? Então, isso aqui a gente deduz dessa hipótese sobre a área do triângulo dado, tá? Olha só, na fórmula aqui, ó, que a gente tem que calcular, né? Isso aqui que eu tenho que calcular, aparece o seno de θ, certo? Só que a gente consegue relacionar o seno de θ nesse triângulo, né? Nesse triângulo aqui, ó, da esquerda, no retângulo, né? Quando eu pego a altura relativa ao lado da B, eu dividi o triângulo em dois, eu consegui um triângulo, dois triângulos retângulos, né? O que eu vou fazer? Vou calcular o seno de θ, né? Vou fazer cateto oposto, que mede H, dividido pela hipotenusa, né? Cuja medida é norma de V, tá? Então, também, o seno do ângulo θ é H dividido pela norma de V. A gente vai usar esse fato também. Então, vamos voltar aqui e fazer essa conta aqui. Então, desse modo, a norma de U vetorial norma de V, bom, vou copiar o que está lá em cima, isso é norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo, tá? Cuidado aqui que a gente não sabe quem é esse ângulo, a princípio, né? Norma de U, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou substituir esse seno de θ por H dividido pela norma de V. Então, isso aqui é a norma de U vezes a norma de V, que multiplica H dividido pela norma de V. Então, a norma de V dividido pela norma de V vai dar 1. Sobra para a gente norma de U vezes H, que nós já calculamos aqui, ó. Norma de U vezes H é 8, tá? E essa é a resposta, tá? Então, o produto vetorial entre esses vetores U e V, a norma dele, né, desse produto vetorial é igual a 8. Ok? Bom, bonitinho exercício, né? Porque a gente vai usar uns fatos geométricos aqui, né? A área do triângulo, relacionar com os vetores que são os lados desse triângulo, tá? Usar o fato que quando eu pego a altura em um triângulo, a altura ela é perpendicular ao lado que você está considerando. Então você vai conseguir construir um triângulo retângulo, ok? Próximo exercício. Esse aqui dá mais trabalho, tá? Isso aqui tinha vários itens lá no livro, mas eu vou fazer só o item A com vocês. Tá, então, ó, de novo, H é a altura de um triângulo ABC relativa ao lado AB. E a gente vai deduzir essa fórmula para calcular a altura de um triângulo, tá? Relativa ao lado AB, a um lado fixado, tá? Bom, ó, vou desenhar um triângulo aqui. Na verdade, vamos fazer mais simples, né? Então, suponha que eu tenho um triângulo ABC, tá? Os pontos onde você põe ABC não importa, tá? O que vai mudar
Daí vai ser a altura, tá? Onde vai ficar a altura. Então, relativo ao lado AB, você vai ter uma altura H, certo? Aí, lembra, por definição, lá que a gente vê em geometria plana, né? Qual é a altura de um triângulo relativa a um lado? É o segmento que vai ligar esse lado ao vértice oposto a esse lado por uma perpendicular ao lado, tá? Primeira coisa que eu vou usar aqui, vamos considerar a área desse triângulo. Então, ó, a área do triângulo ABC, a gente sabe calcular a área de triângulo, né? Ela é, por definição, base vezes altura dividido por 2, né? Então aqui, ó, eu tenho a altura relativa ao lado AB. Então vai ficar a norma do vetor AB vezes H dividido por 2, né? Chama isso aqui de 1. Esse 1 ficou feio, né? Vou chamar esse aqui de 1, tá? Lembra que no último vídeo, a última coisa que eu fiz foi mostrar que relacionar a norma de um produto vetorial com a área de um paralelogramo, tá? Vou fazer, então aqui, eu vou pegar esse lado AB, ó, eu vou copiar ele aqui em cima, partindo do C. Então, ó, tem comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essa extremidade eu vou chamar de D. Agora eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar no ponto B. Note que do jeito que eu fiz aqui, ABDC é um paralelogramo, tá? E mais do que isso, resultado lá de geometria 1, né? Esse triângulo BCD, ó, esse triângulo aqui, ó, ele é congruente ao triângulo original ABC, tá? Só olhar as medidas dos lados, né? Eu peguei de modo que fossem congruentes, tá? Então, basicamente, eu peguei uma reta passando por AB, uma reta paralela a B passando por C, e uma reta passando por B paralela a AC. A interseção eu chamei de D, tá? Então, esses segmentos, esse segmento vai ser congruente a esse segmento vai ser congruente a esse, e esse lado é comum aos dois triângulos, né? Então, os triângulos serão congruentes, ou seja, a área do paralelogramo é o dobro da área do triângulo original, tá? Além disso, então, vamos lá, a área do paralelogramo ABDC, a gente viu no vídeo passado que é exatamente o produto vetorial desses vetores aqui, ó, desse vetor com esse, né? Quer dizer, a norma do produto vetorial entre esses dois vetores, tá? Então vai ser a norma do vetor AB quando eu faço a norma com o vetor AC. Então é a norma desse produto vetorial. Também, como eu acabei de falar, esses dois triângulos são congruentes, portanto o paralelogramo tem área igual ao dobro da área do triângulo original, tá? Então também, a área do triângulo ABC é a metade da área do paralelogramo
ABCD. Ou seja, a área do triângulo, que está aqui em 1, mas ela também é metade da área do paralelogramo, que é isso aqui, AB, norma do produto vetorial entre AB e AC. Então vai ficar metade daquele número ali, né? Chamamos aqui de 2. Mas olha só, aqui em 1 eu tenho a área do triângulo ABC, e aqui em 2 eu tenho a área do triângulo ABC também. Então esses dois números são iguais. Certo? Como eles são iguais, então a gente pode comparar. Então, comparando 1 e 2, segue que vai ficar norma de AB H dividido por 2 é igual a norma de AB vetorial AC dividido por 2. Tá? Então, ó, multiplica por 2 de ambos os lados da igualdade. Vai sobrar do lado esquerdo norma de AB vezes H. Isso é igual à norma do produto vetorial entre os vetores AB e AC. Colocando o H em evidência, né, igual o exercício está pedindo, a gente deduz que o H é a norma do produto vetorial entre AB e o vetor AC dividido pela norma do vetor AB. Como queríamos, né? Era isso que a gente precisava chegar. Certo, gente? Então agora, ó, esse exercício vai ser o último que eu vou fazer nesse vídeo. Eu acho que o mais legal, só que também é o mais dá mais trabalho, tá? Então vamos lá. Para começar, aqui nós temos uma base ortonormal E, tá? Tá falando aqui, ó, a medida angular entre os vetores unitários U e V é 30 graus. Então, ele está falando que a medida angular é 30 graus, mas tem uma informação aqui ainda, ó, unitários. Ambos são unitários. Também os vetores U vetorial V e o vetor 2, 2, 1, o vetor que tem coordenadas 2, 2, 1 em relação à base E são de mesmo sentido. E o que nós precisamos encontrar são as coordenadas do vetor U vetorial V na base E. Tá? Então, ó, as hipóteses aqui, ó. Vamos colocar tudo. E é uma base ortonormal. Isso é muito importante, o fato de ser ortonormal, porque se não for, a gente não conseguiria resolver, tá? Vou denotar por θ a medida angular entre os vetores U e V, tá? De novo, aqui é 30 graus, tá? Além disso, os vetores são unitários, então a norma de U é igual a 1, a norma de V é igual a 1. Também o vetorial V e esse vetor aqui são de mesmo sentido. Bom, gente, então vamos fazer isso aqui. Vou começar usando essa hipótese aqui, ó, do sentido, tá? Olha só, como esses vetores são de mesmo sentido, e a gente só fala em sentido de vetores quando eles são paralelos, em particular esses vetores são paralelos, tá? Se eles são paralelos, quer dizer que um é múltiplo do outro, tá? Além disso, como o sentido é o mesmo, esse escalar que aparece multiplicando é um número positivo. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Como esse vetor e esse aqui são
de mesmo sentido, temos, em particular, que eles são paralelos, tá? Dois vetores são paralelos, então a gente sabe que existe um número que multiplicando um desses vetores resulta no outro, né? Então, logo, existe um número alfa, tá? Que eu já vou colocar que é positivo, né? Porque esses vetores têm mesmo sentido, tá? Satisfazendo o vetor U vetorial V, ele é alfa vezes o vetor 2, 2, 1 em relação à base E. Tá? Ou equivalentemente, né? O vetor U vetorial V, ele tem coordenadas 2 alfa, alfa em relação à base E. Tá? Então, olha só, eu já escrevi o vetor, que é o produto vetorial entre U e V, em relação à base E. Só falta encontrar esse valor de alfa para encontrar as coordenadas, né? Porque é isso que eu preciso fazer, ó. Quero determinar a tripla de coordenadas de U na base E, tá? Eu quase tá pronto, né? Só falta encontrar o valor de alfa. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, se você ver, faltam essas hipóteses ainda. Ó. A medida angular é 30 graus e, e as normas que nós conhecemos, tá? Se você olhar, ó, isso aqui basicamente a gente está gritando na nossa cara, a gente tem que calcular a norma do vetor U vetorial V, né? Vamos lá, ó. Por definição, a gente sabe que a norma de U vetorial V é norma de U vezes a norma de V vezes o seno da medida angular entre U e V. Vamos aqui as hipóteses. Ó. A norma de U é 1, a norma de V é 1 e a medida angular entre U e V é 30 graus. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes o seno de 30 graus. Então isso aqui é 1 vezes meio, que é meio. Portanto, a norma desse vetor é meio. Tá? Só que, lembra que eu falei que a gente, para resolver esse exercício, tem que usar o fato da base ser vetor normal? Se vocês lembrarem que a gente aprendeu quando falava de base vetor normal, é que quando eu tenho um vetor, e eu sei as coordenadas do vetor nessa base, calcular a norma do vetor fica fácil. É só resolver fazer uma raiz, calcular uma raiz quadrada. Tá? E isso só pode ser feito quando a base é ortonormal. Então, ó, por outro lado, como E é uma base ortonormal, segue que norma do vetor U vetorial V, ela vai ficar igual a raiz. É a norma do vetor 2 alfa, alfa, né? Isso foi o que a gente determinou aqui em cima, né? Então, nesse caso, a gente vai pegar todas as coordenadas, eleva ao quadrado todas, soma e extrai a raiz quadrada. Então, dentro da raiz, ó, 2 alfa ao quadrado, isso é 4 alfa ao quadrado. 2 alfa ao quadrado, 4 alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado é alfa ao quadrado.
Então, ó, dentro da raiz, 4α² mais 4α², 8, mais 1, 9. Então, 9α². Tem que tirar a raiz disso tudo. Raiz quadrada de um produto é raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de α². Raiz de 9, 3. Aqui tem uma observação que eu quero fazer com vocês, é assim, ó. Sempre que eu extrair raiz quadrada de um número ao quadrado, isso não vai cancelar o quadrado com a raiz. Isso tá errado fazer isso, tá? Porque depende do valor do x. Isso aqui, se você não sabe o sinal do x, isso é o módulo de x, tá? O que acontece? Aí, no nosso caso aqui, então, vai ficar módulo de alfa. Mas o alfa é positivo, então módulo de alfa é igual a alfa. Então, a norma do produto vetorial entre u e v é 3α. Tá? Mas também é igual a meio. Então, vamos comparar essas duas coisas aqui, ó, 1 e 2. Deixa eu ver, nesse exercício não tinha usado. Então, ó, por um lado, a norma desse vetor é meio, e por outro lado, a norma é 3α. Então, a gente pode igualar, né? Então, comparando 1 e 2, obtemos 3α é igual a meio, ou equivalentemente, alfa é igual a meio. Aí acabou o exercício, né? Lembra que eu falava? A gente precisa encontrar o vetorial v em relação à base e. Aqui de azul, ó, eu falei, só falta agora a gente encontrar o alfa. Acabamos de encontrar o alfa aqui, ó. Eu até escrevi errado, né? O alfa aqui é 1/6, tá, gente? Só multiplicar cruzado aqui, ó. Tá? Então, portanto, esse vetor aqui, ó, que a gente sabe que é 2α, 2α, alfa em relação à base e, é o vetor 2 vezes 1/6, 2 vezes 1/6, 1/6 em relação à base e. 2/6 é igual a 1/3. Então, as coordenadas do vetor, o vetorial v, em relação à base e são essas, ó. 1/3, 1/3 e 1/6. Ok, pessoal? Então, ó, essa aula vai ficando por aqui, tá? Aí na próxima, a gente vai estudar como calcular o produto vetorial quando eu tenho as coordenadas dos vetores em relação a uma base ortonormal, tá? Vai ficar bem mais simples fazer os cálculos, tá? A gente vai precisar mexer com o ângulo e com a norma dos vetores, tá? Ok? Até lá então.